Graças a Deus, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 11. E eu queria, já diante desse texto, Hebreus 11, que nos fala da natureza da fé, deixar como título o verdadeiro significado da fé. Hebreus 11, do versículo 1 ao 11, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hein? Irmãos, é muito conhecido, né, da igreja, de muitos irmãos, o texto de Hebreus 11, que muitos colocam o nome de Galeria dos Heróis da Fé, né? Muitos homens de Deus que expressaram sua fé, manifestaram sua fé. E aqui é listado, né, até o final do capítulo, a fé que esses homens eles exerceram, né, na presença do Senhor. Eu vi aqui o título na Bíblia da Reforma, né, da Fé Reformada, A Natureza da Fé. E eu achei interessante nós falarmos nessa mês sobre fé, porque se formos falar aqui, vai dizer, nossa, esse é um tema muito falado e até mesmo, alguns vão dizer, muito conhecido. Quem, não só os de nós, mas os de fora já não ouviram e dizem que expressam a sua fé. Mas muito do que fazemos ou do que praticamos, ou às vezes entendemos, nem sempre realmente é algo verdadeiro ou tem realmente um correto entendimento. Um exemplo que a gente tem, né, na própria palavra é a palavra julgar. Muitas vezes você vê ali fora, quando alguém vai dizer você, mas quem é você para me julgar? E aí as pessoas não têm um entendimento correto dessa palavra julgar, que ela abrange muitas outras coisas. Assim também como a fé. Se você falar sobre fé, todo mundo vai dizer que entende sobre fé, vai sinceramente achar que está expressando realmente uma fé real, mas muitas das vezes a pessoa não vai estar realmente exercendo a real fé, a fé bíblica. Né? Então a gente precisa entender realmente, e eu poderia colocar até, se fosse fazer uma divisão, seria, por exemplo, a fé natural e a fé bíblica, a fé verdadeira, a fé eterna. Né? Então precisamos entender a diferença desses dois tipos de fé. Aqui no texto bíblico, nós vamos falar sobre Abraão, sobre Noé, sobre muitos homens de Deus. Mas eu queria começar aqui, antes de nós também trabalharmos com o texto, no primeiro ponto, é o que não é fé. Porque nós
temos entendimento do que é fé, mas precisamos entender um pouco o que não é fé. Um exemplo que eu poderia trazer aqui do que não é fé e que é comum para muitas pessoas é que fé não é pensamento positivo. Tem pessoas que às vezes, por achar que pensar positivo sobre algo, ela vai estar expressando ou manifestando a sua fé. Tem pessoas que às vezes elas pensam que só por elas pensarem positivo, trazer, como alguns dizem, boas energias sobre algo, aquela pessoa está expressando realmente a sua fé verdadeira. E através de um pensamento positivo, um pensamento constante sobre coisas boas, aquele então, por eu pensar positivamente, constantemente, aquele então vai se realizar devido a eu estar pensando sempre coisas positivas. Esse é um erro muito, muito grave que acabam cometendo porque colocam isso como realmente uma fé bíblica. Mas as Escrituras não dão um parâmetro para isso. E é isso que é preciso ser entendido. Que a fé não é isso. A fé natural, ela poderia ser isso, né? Há um pensamento positivo sobre alguma coisa. É o que muitos acabam acreditando. Também tem um outro parâmetro também que é muito importante a gente entender, que para ser observado, que muitas das vezes a fé, ela não é um salto no escuro. Às vezes a gente pensa que a fé, e a maioria vai acreditar assim, que se eu tenho fé, eu tenho que acreditar simplesmente naquilo que eu não tenho certeza de nada, sem nenhuma base, sem nenhuma base sólida para mim acreditar naquilo. É simplesmente não ver nada, não saber de nada, mas eu preciso crer mesmo não sabendo de nada. Então, esse tipo de fé, ela pode sim se manifestar como uma fé, mas uma fé natural. E as pessoas, elas normalmente quando vão pensar em fé, elas vão pensar dessa forma. Se eu tenho fé, então eu tenho que ser algo que não pode ser algo racional, tem que ser algo que eu não vejo, algo que eu não tenho certeza nenhuma. E depois nós vamos observar a base dessa fé. Mas a fé bíblica não é simplesmente um salto no escuro, sem nenhum entendimento, sem nenhuma evidência. E também tem um outro parâmetro, que a gente vê que a fé também não é algo ilusório. Tem pessoas que elas acreditam que simplesmente por elas crerem em algo, se eu acredito em algo, aquele algo vai se tornar verdadeiro e aquele algo vai acontecer. E, inclusive, irmãos, eu já tive muitas experiências, inclusive às vezes no meio do povo de Deus, de ver pessoas pregando, pessoas acreditando e pessoas manifestando ali aquilo que Paulo fala em Romanos 10, são zelosas, são sinceras naquilo que estão fazendo, mas sem entendimento. Então não podemos dizer que essas pessoas que têm essa manifestação de fé são pessoas que não são sinceras, elas são sinceras. Elas querem manifestar a fé sincera diante do Senhor. O problema é que é uma fé sem entendimento, é um zelo sem entendimento. Então nós precisamos nos acautelar em relação a esses conceitos para a gente entender realmente o conceito de fé, o conceito de fé bíblico. E a gente, quando começa a caminhar para esse conceito de fé, porque eu já vi muita gente, quem de nós já não ouviu e vai ouvir muito, né, as pessoas dizendo, não, eu creio em Deus. Não, o importante, eu já ouvi muito isso, o importante é ter uma fé. Eu tenho uma fé. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Então as pessoas têm esses conceitos sobre fé, só que essa fé natural é uma fé que não tem substância. É uma fé que não tem firmeza e é uma fé que não tem uma base. O problema dessa fé natural e desses conceitos que nós falamos aqui, existem vários, é que na maioria das vezes, em quase todos eles, essa natureza dessa fé natural, ela vai vir do homem. Ela muitas vezes é movida pelos desejos do homem, por aquilo que o homem quer alcançar, ou por aquilo que ele simplesmente deseja no seu coração. E só abrindo parênteses aqui, de maneira nenhuma eu estou dizendo que nós não podemos orar pedindo algo, desejando algo diante de Deus. Só como João mesmo diz na sua primeira epístola, ele diz que a condição para nós recebermos é que se pedimos alguma coisa, segundo a vontade de Deus, ele vai nos ouvir. Então, sim, para Deus é importante a nossa vontade. Deus quer que nós venhamos pedir a Ele.
mas sempre o final é a palavra do Senhor que deve prevalecer e vai prevalecer. Então nós precisamos entender isso. Às vezes, quando nos inclinamos para orar, ou para dizer que temos fé para alguma coisa ou em alguma coisa, na maioria das vezes nós estamos inclinados e devemos observar isso. Se essa inclinação não é simplesmente para manifestar os nossos próprios desejos. Quando nós dobramos nosso joelho para Deus pedir em oração, dizendo que estamos pedindo com fé, se muitas das vezes a gente já não está dobrando o nosso joelho e os nossos lábios estão dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas o nosso interior está dizendo: não, Senhor, mas faz o que eu quero, por favor, é o que eu quero. A gente sabe, conhece essa oração, seja feita a tua vontade, mas quando é para expressar realmente que a vontade do Senhor prevalece sobre a nossa vida, isso é algo que nós devemos observar no nosso interior. Então, nós temos que tomar muito cuidado para também não ser crédulos, né? Porque o crédulo é aquele que crê em tudo e de qualquer coisa ou em qualquer coisa. Então, ela quer receber algo, ela quer ter uma promessa ou algo atendido, então ela diz: então eu vou crer nisso. E a pergunta que fica muitas vezes é: no que eu estou crendo? Eu posso dizer que creio, eu posso dizer que tenho fé, mas tenho fé no quê? Posso dizer que creio, mas estou crendo no quê? Qual é o objeto da minha crença? Qual é o objeto da minha fé? São duas coisas que elas devem ficar bem separadas e bem entendidas também. E a gente, no nosso coração, né, muitas das vezes enganoso e pecaminoso, a gente acaba caindo nisso e achando que estamos expressando realmente a fé verdadeira e que agrada ao Senhor. Então a fé não é uma fé natural, a fé não pode ser uma fé ilusória, naquilo que eu acho que simplesmente eu crendo aquilo vai se realizar. E também não pode ser simplesmente um salto no escuro, sem saber de nada, não ter base nenhuma. E aí, a gente pode caminhar um pouco no texto para entender então o que é a fé. O que realmente é a fé bíblica? Qual é o real significado da fé bíblica, que eu posso chamar da fé da verdade eterna e da fé que agrada a Deus. A fé bíblica realmente. E aqui no texto a gente vai ver no versículo 1 de Hebreus 11 que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então aqui, o texto já, no primeiro versículo de Hebreus 11, ele vai definir muito bem o que é a fé, o que é a fé bíblica e qual é a fé que agrada a Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Primeira palavra que nós vemos, certeza. A fé, ela é uma certeza. E depois vai dizer, a convicção de fatos que se não veem. Então, vai usar duas palavras, a certeza e a convicção. Então, a fé, ela tem que ser uma certeza e a fé tem que ser uma convicção. E aí muitas pessoas podem dizer, sim, mas eu tenho convicção naquilo que eu quero, eu tenho fé naquilo que eu estou esperando. Mas aqui, o que o texto quer nos dizer, o que nós precisamos entender é o objeto e a base da nossa fé. A base da nossa fé não é quando eu quero, por exemplo, receber ou ter um carro. Porque se eu quero ter um carro e eu tenho fé que eu vou ter aquele carro, simplesmente a minha fé está no carro que eu quero receber. Ah, eu quero e tenho fé que eu vou fazer a faculdade, simplesmente assim. Então, eu tenho fé na faculdade que eu vou fazer. Mas aqui o texto está dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E aqui nós vamos entender então qual é a fé verdadeira e a fé que agrada a Deus. O objeto da fé verdadeira é o próprio Deus. E aqui que está o segredo da fé verdadeira que agrada ao Senhor. A fé que nós vemos aqui na galeria de Hebreus 11, que todos esses homens exerceram. A fé que todos esses homens, eles praticaram na sua vida. O segredo da fé deles não era porque eles simplesmente estavam olhando para algo que eles iriam receber. O segredo da fé de Abraão não é porque ele recebeu a promessa de uma terra, então ele disse, se eu tenho uma terra para receber, então a minha motivação, o meu alvo e a minha certeza, a minha fé é a terra que eu vou receber. Não. Claro que isso, as promessas de Deus vão nos motivar e nos alegram, claro.
Mas a fé firme realmente que agrada ao Senhor é a fé que está no próprio Deus. E Abraão, ele, por mais que ele recebeu a promessa de uma terra que ele iria, receber, que ele ia ter, aí a Bíblia diz que ele sai. Ele sai sem saber para onde ele ia. Mas a fé de Abraão estava baseada no próprio Deus, então ele disse, eu não sei. Aqui que está o que eu disse no começo. Tudo bem que a fé ela vai ter que exercer a visão de estar ali e não conseguir enxergar pelos olhos ali carnais aquilo que Deus disse. Mas Abraão, ele não se baseou na terra propriamente, mas ele disse, eu vou tomar posse da promessa, da terra, porque Deus disse que tem uma terra para mim. A base da minha fé não é aquilo que eu não estou vendo, mas é a palavra que Deus empenhou para mim. É o que Deus disse que faria. E aqui que está o segredo da fé bíblica e da fé verdadeira. Tem pessoas que dizem que creem em um Deus, mas a fé bíblica é a fé que crê em Deus. Então, a fé sólida vai ser aquela fé que ela tem o próprio Deus como a base. Não são coisas, não são projetos, mas o próprio Deus. A palavra que Deus ele empenha sobre as nossas vidas. Então não é realmente naquilo que eu não estou conseguindo ver naquele momento. Mas, Senhor, eu não estou vendo. Isso é a fé, mas porque o Senhor disse. Porque o Senhor falou, então aí está baseada a minha fé. E essa era a fé de Abraão e de muitos. Não é nas coisas, mas é no que Deus diz. E muitas pessoas, elas se frustram. Por quê? Porque muitas das vezes essa fé natural, ela se baseia, muitas das vezes, na experiência de vida. Naquilo que ela está vendo que tem uma alta chance de acontecer. Davi, por exemplo, ele joga bola muito bem. Gosta muito de futebol, tem um talento grande para o futebol. Então eu poderia olhar e falar assim, não, eu tenho fé, eu acredito que Davi, o talento que ele vai ser um jogador de futebol. De repente pode ser. Mas se eu me baseio nisso, naquilo que eu acredito, na probabilidade pelo talento dele, pode ser que eu tenha fé que ele vai ser, mas no futuro ele não seja. Talvez eu estude muito, estude para fazer uma faculdade, alcançar uma graduação, e aí eu falo, não, diante de todo o meu estudo, diante de toda a minha preparação, então, com certeza eu vou conseguir passar nessa faculdade, e posso não passar. Porque a fé natural é a fé que pode falhar. Porque ela não tem uma base sólida, ela não tem um firme fundamento, que é a palavra que Deus ele nos garante. A única certeza que nós devemos ter, e a única fé que nós devemos nos agarrar, é a fé naquilo que Deus disse. A fé na palavra de Deus. E não existe segurança maior para mim e para você do que confiar na palavra do Senhor. Essa é a nossa maior segurança. E quantas pessoas com essa fé têm se desviado da palavra de Deus, daquilo que Deus diz? E aí essas pessoas se frustram porque quando elas vão entender realmente, elas vão olhar, creio iluminadas pelo Espírito Santo, vão dizer, a minha fé realmente não era uma fé sólida. Porque eu achando que estava confiando em Deus, eu estava confiando nas minhas habilidades, eu estava confiando nos meus talentos, eu estava confiando no meu dinheiro, eu estava confiando na minha casa. Eu coloquei a minha fé sobre as coisas e não confiei naquilo que Deus disse. Irmãos, é uma alegria, enquanto eu meditava nesse texto, e eu acredito que para os irmãos é a mesma coisa, é uma alegria imensa, sem palavras. Nós temos essa certeza, irmãos, e entendemos o que realmente é a fé bíblica. O que é a fé que agrada a Deus? É quando Deus olha para mim e para você, mesmo sem ver, e fala, Ele confia naquilo que eu estou dizendo. Irmãos, é a fé mais segura que eu e você podemos ter. É a fé na palavra. É a fé naquilo que o Senhor disse que iria fazer por nós. Mas existe vários textos, inclusive, se nós formos olhar. Eu acho lindo aquela passagem do servo do centurião em Lucas 7, quando o centurião ele pede a Jesus, para que vá até ele ali para curar o seu servo.
E quando Jesus recebe a mensagem, começa a caminhar até a sua casa, então ele vê, né, ali Jesus dizendo, fala, não, fala para ele que eu nem vim aqui não, eu não sou digno que ele venha até a minha casa. E eu, sabendo que eu não era digno, eu nem quis, Senhor, me aproximar do Senhor. Aí, no versículo 7 de Lucas 7, ele vai dizer, Senhor, não precisa nem ir até a minha casa. Basta que o Senhor diga uma palavra e o meu servo será curado. Se o Senhor não... Eu creio tanto que o Senhor pode fazer na sua palavra, naquilo que o Senhor vai dizer, que o Senhor não precisa nem ir na minha casa. Se o Senhor disser daqui, se o Senhor liberar uma palavra apenas, lá ele vai ser curado. Irmão, é essa fé. E aí Jesus mesmo, na continuidade do texto, vai dizer, eu, no meio de toda essa multidão, não encontrei uma fé igual à fé desse homem. É a fé que confiava naquilo que Deus estava dizendo. É a fé que Abraão teve quando nós conhecemos bem a história, foi prometido para ele um filho e ele já avançado em idade. A fé que Abraão teve quando foi sacrificar Isaac. Então ele não via algo evidente, mas ele sabia que Deus tinha falado e a confiança dele estava na palavra de Deus. E tem muitos outros textos. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo vai dizer, bem sei eu em quem eu tenho crido. Aí você vê Paulo dizer isso, aí você vai entender muito bem porque que ele conseguiu, de uma maneira, segundo a tradição, morrer sendo decapitado. Creio eu alegre, porque bem sei eu tenho certeza, eu tenho convicção em quem eu tenho crido. Então a fé não é simplesmente caminhar no escuro. É sim, crer naquilo que eu não estou vendo, mas com uma base. Eu tenho algo, eu tenho a que me agarrar, e não é a minha riqueza, não são os meus talentos, eu me asseguro naquilo que Deus me falou. Eu me asseguro na palavra de Deus. É a maior segurança que nós podemos ter. E essa é a fé bíblica. A fé que confia naquilo que Deus diz. Não foi o que Jó disse em Jó 42, bem no finalzinho lá? Jó 42, do 2 ao 5. Ele vai dizer, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Senhor e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Irmão, se a gente não tomar cuidado com o nosso desejo, e com o nosso desejo sincero, como eu disse no começo, de exercer a nossa fé, a gente pode estar colocando a nossa fé em algo que não é Deus. Podemos estar colocando a nossa fé em algo que não é o que Deus disse. E a gente acaba caindo muitas vezes naquilo que muitos dizem, né? Ah, escute o seu coração. O que o seu coração... Se o seu coração, se você sente paz, então Deus, ele se agrada, então faça. Mas diz Jeremias 17, enganoso é o coração do homem. Mas não há certeza maior. Não há alegria maior de quando nós, como esse momento, como a noite, como o ensinamento, quando a Bíblia é aberta e ela é pregada, ela é ensinada. Ali, quando a Bíblia é pregada, quando você lê as Escrituras, quando você está diante daquilo que Deus diz, aí a sua fé está sendo fortalecida. Ali você está realmente exercendo a fé verdadeira. Mas para mim, irmãos, finalizar, porque o campo é grande, né, nesse campo da fé, mas eu não poderia finalizar de outra forma com aquilo que a gente observa na própria Confissão de Fé de Westminster, quando a confissão vai dizer que existe a fé salvadora. Porque a Confissão de Fé ela não vai dizer apenas da fé, ela vai falar da graça da fé. Ou seja, a fé que nos é dada sem merecimento. E nós não vamos por nós mesmos conseguir manifestar a fé. A fé salvadora, como diz, né, Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Isso foi muito bom para mim, porque eu não entendia isso. Eu achava que eu produzia minha fé. Eu achava que eu ia crer. Mas a fé salvadora, a fé que o Espírito Santo nos dá, a fé que nos faz crer em Cristo,
essa ainda assim é a maior de toda a fé salvadora. E de todos os milagres, irmãos, que a gente poderia e pode receber, de uma bênção material, da cura, a maior bênção e o maior milagre ainda que a fé pode produzir é a fé salvadora. A fé que salva o homem, a fé que nós já recebemos. Eu louvo ao Senhor porque quando nós entendemos que a fé vem pelo Espírito Santo e é Ele que nos dá essa fé, é tão bom, irmãos, nós olharmos e vemos que realmente não vem de nós. Porque John Owen, ele dizia assim, que duas coisas têm o poder de humilhar um homem. A primeira é o conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus. Quando nós entendemos o que nós somos em Cristo, e quando nós entendemos o que nós somos em Cristo e o que Ele é, então nós vamos entender que tudo é pela graça do Senhor. Louvado seja o Senhor por essa fé que Ele empenhou nas nossas vidas, que nos deu para que nós pudéssemos crer em Cristo e pudéssemos ser salvos. Tem pessoas que acham que a fé é um preço que elas pagam para receber algo de Deus. Eu tenho fé, então Deus, eu te dou, agora me dá as minhas bênçãos. Senhor, eu tenho fé, eu tenho como pagar, então toma a minha fé, eu vou exercer a minha fé e o Senhor me abençoa. Não. A fé não é algo que eu tenho para dar. A fé é algo que eu recebi do próprio Deus. Ele falou, você não tem fé, mas eu vou te dar. E você vai crer. Você vai crer em Cristo, você vai ser salvo. E através da salvação em Cristo é que nós podemos receber todas as outras coisas. Irmãos, se formos salvos em Cristo, que é a maior base, se estivermos salvos em Cristo, vamos entender o trabalhar de Deus, vamos colocar a nossa fé no próprio Deus. E agora eu finalizo com um entendimento para nós podermos receber as bênçãos de Deus, ou talvez não receber o que queremos. Que é entender que Deus é soberano. Entender que Deus nos dá fé para crer e ter a fé bíblica, mas eu posso orar e pedir e Deus não dar aquilo que eu quero. E eu vejo como exemplo claro disso Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel 3. Eles estão diante ali para ser levados para a fornalha, e aí eles dizem, pode ser que o Senhor nos livre, mas também se Ele não livrar, saiba, ó Rei, que nós não iremos nos prostrar. Então eles tinham entendimento, Deus ele tem o poder de nos livrar, Ele tem o poder de fazer, mas mesmo que Ele não faça, ou seja, eu vou continuar com a mesma fé, com a mesma convicção, com a mesma certeza. Então, quando somos salvos pela fé, temos a fé salvadora, cremos em Cristo, entendemos o que Ele faz e aceitamos a soberania dele. Quer Ele faça, quer não, nós louvaremos ao Senhor. Irmãos, meu desejo é que nós possamos expressar realmente a fé bíblica e confiar na palavra do Senhor constantemente. Essa é a base da nossa fé. A palavra que Deus nos diz, as suas sagradas escrituras. Ficamos firmes na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar?